Jornal em Foque. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV mais uma edição do Jornal em Foque. E nesta terça-feira, dia 16 de julho, nós estamos recebendo com muito prazer o empresário Armênio Mendes e o colega jornalista, consultor econômico e ex-secretário de Finanças da Prefeitura de Santos, comentarista do Jornal em Foque, Rodolfo Amaral. Vamos conhecer agora as manchetes dos jornais e dos principais sites com a colega jornalista Paula Paparelli. Bom dia, Paula. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. O jornal A Tribuna traz na manchete: quadrilha é desmantelada. Folha de São Paulo. Policiais de São Paulo são presos acusados de ajudar traficantes. Estadão. Após fim do Vale Moradia, deputados têm verba extra. No Santa Portal, polícia divulga detalhes do sequestro das filhas do vereador cubatense. No site do Boc News, a área continental recebe investimento de 6,7 milhões de reais. G1 Santos e região, polícia dá detalhes sobre sequestro de filhas de vereador. No portal da UOL, seguro-desemprego voltará a ter ganho real, diz ministro do Trabalho. Chico. São 8 horas e 7 minutos e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo. Muito bem, e no programa de hoje nós vamos debater os rumos e os desafios da economia, que vem enfrentando paralisação de investimentos por conta da alta inflação. Vale registrar, inclusive, que o IPCA de junho, para os últimos 12 meses, registra uma inflação de 6,7%. Esse é um cenário que preocupa todos os setores produtivos, os segmentos empresariais, em função desse período de estagnação, de paralisação de investimentos e que deve demorar muito para que o país retome o ritmo normal de desenvolvimento econômico. Senão, vamos continuar com a inflação subindo e também o desemprego aumentando, o que preocupa a todos os segmentos do país. No programa de hoje nós vamos debater todos esses temas, entre outros temas relevantes, como por exemplo as reformas profundas que o país necessita. Reforma tributária, reforma fiscal, reforma previdenciária, a reforma do Estado brasileiro, enfim. Mas tudo isso vocês acompanham assim que a Paula Paparelli nos trouxer todas as informações a respeito da previsão do tempo e do movimento de balsas e estradas. Paula. Chico, a previsão do tempo para essa terça-feira é de chuva durante todo o dia. De acordo com o Climatempo, na quarta e quinta-feira a chuva dá uma trégua, mas na sexta e sábado volta a chover. A temperatura para hoje varia entre 14 e 23 graus em Santos e a Tábua das Marés. As ondas podem chegar a 1 metro. Vamos agora às informações das estradas. Trânsito na chegada a São Paulo entre os quilômetros 13 e 10. O tráfego é tranquilo no sistema Anchieta Imigrantes, que opera no esquema 5x5, com as pistas norte da Anchieta Imigrantes para quem vai sentido São Paulo. E as pistas sul da Anchieta Imigrantes são utilizadas para quem vem sentido litoral. As rodovias Padre Manuel da Nóbrega e Cônego Domênico Rangoni têm trânsito normal até o momento. E as balsas. A travessia entre Santos e Guarujá opera com 6 embarcações e o tempo de espera é de 10 minutos em ambos os lados. Guarujá e Bertioga opera com uma embarcação com 20 minutos de espera. E você pode participar do programa pelas redes sociais. Envie sua pergunta pelo Facebook e Twitter através do Enfoque Jornal ou ainda por e-mail je@enfoquecom.com.br. Lembrando que você pode assistir o jornal ao vivo através do site Santa Portal ou acesse o nosso canal youtube.com/Enfoque Jornal. Chico. São 8 horas e 9 minutos desta terça-feira, dia 16 de julho. Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e na volta entrevistaremos o empresário Armênio Mendes. Viver em Santos é uma ótima oportunidade. Investir é melhor ainda. Por isso, aproveite os empreendimentos prontos Grupo Mendes. Stella Magna, na Ponta da Praia. 3 suítes ou 3 dormitórios com uma suíte. Com lazer completo.
Prime Plaza Residence, 4 suítes, lazer e sofisticação únicos no Gonzaga. Vistamar Premium Offices, o empreendimento corporativo do futuro para você fazer sucesso agora. Grupo Mendes, seu melhor investimento está aqui. A Universidade Santa Cecília oferece cursos de mestrado inéditos na região e recomendados pela CAPES, com professores altamente capacitados. Mestrado em Ecologia e mestrado em Engenharia Mecânica. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 meses. Inscrições abertas. www.unisanta.br/mestrados. Informações 3202-7100, ramal 7259. Universidade Santa Cecília. Há 50 anos, orgulho de gerações. Você procura informação com credibilidade? Aos finais de semana, você fica bem informado ao ler o jornal Boc News, semanário distribuído em residências, estabelecimentos e shoppings de Santos. E nas bancas de todo o litoral, pelo valor de apenas uma moeda. Além disso, durante a semana, você pode acompanhar as principais notícias da região no site bocnews.com e nas redes sociais, como o Facebook. Agora você fica sempre bem informado. Jornal Boc News. Gostoso de ler e bom de negócios. O pessoal da sua rua não dá chance pra dengue, hein? Não custa nada a gente fazer a nossa parte, né? Os casos de dengue estão diminuindo, mas não deixa a prevenção de lado. O SUS treinou milhares de agentes de saúde para ajudar no combate. Receba-os bem. Conte também com a sua família e os vizinhos. Vencer a dengue depende de cada um de nós. Dengue é fácil combater, só não pode esquecer. Ministério da Saúde, Governo Federal. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta terça-feira, dia 16 de julho, são 8 horas e 12 minutos, e nós estamos recebendo hoje, com muito prazer, o empresário Armênio Mendes e o colega jornalista, consultor econômico e ex-secretário de Finanças da Prefeitura de Santos, Rodolfo Amaral. Agora nós vamos ver a reportagem do programa de hoje que fala sobre segurança. Paula. Chico, o secretário estadual de Segurança Pública esteve nesta segunda-feira em Santos e anunciou medidas para combater a criminalidade. Vamos ver na reportagem de Tatiana Marques. Representantes de toda a região estiveram juntos para a primeira reunião do GAMESP, o Gabinete Metropolitano de Gestão Estadual para coibir a criminalidade. O órgão é formado pelas 9 cidades da Baixada Santista e tem a intenção de trabalhar preventivamente os índices de segurança. A primeira ação anunciada foi a liberação de R$500 mil para estudos de um sistema de monitoramento. Nós anunciamos a contratação pela Emprasa de um projeto básico que é exatamente para definir os contornos que esse projeto terá, né? Quantidade de câmaras, locais, a integração no vídeo monitoramento, os tipos de câmara, de onde virão os recursos. Isto vai ser executado, eu acho que imediatamente a Emprasa já disponibilizou os recursos e ela vai ouvir, evidentemente, que os setores técnicos de cada prefeitura, as polícias, né, de cada localidade e, em conjunto, eles vão definir este projeto. Além disso, o secretário garantiu que, a partir de agora, a Baixada Santista terá acesso a um órgão que permite saber como estão os índices de criminalidade. O que nós queremos, a integração completa dos municípios com o Estado, no GAMESP e em outras áreas, é permitir que os setores de segurança dos municípios, por exemplo, as guardas municipais, também tenham acesso de onde estão ocorrendo, em que locais estão ocorrendo os crimes, que tipo de crimes estão acontecendo. Nós queremos disponibilizar esses dados para as prefeituras, porque elas são parceiras nossas e nós precisamos do poder público municipal para podermos avançar. Aí está a reportagem, mais um gabinete metropolitano, mais um estudo, mais R$500 mil para fazer um estudo, vídeo monitoramento, enfim, uma série de novidades anunciadas pela Secretaria de Segurança Pública. Agora, combater e enfrentar de fato a criminalidade. Se não se mudar a legislação penal, se não acabar essa sensação de impunidade, não se vai a lugar nenhum do ponto de vista de segurança pública. Mas nós vamos começar debatendo essa questão. Gostaria de ouvi-lo, senhor Armênio, a respeito dessa situação da segurança pública, dessa impunidade, a falta de uma legislação adequada, rigorosa. Muito obrigado pela sua presença. Bom dia. Bom dia, eu é que agradeço aí o convite.
É um prazer grande participar aqui do teu programa. Muito obrigado. Mas o que eu vejo aqui é falta de planejamento, né? Eu não consigo entender, em termos de Baixada, até em termos do Brasil, acho que nós não temos um projeto de segurança para o Brasil. Não temos um projeto de segurança para o Estado. E não temos um projeto de segurança pública para a região da Baixada Santista. Se nós somos uma região metropolitana, nós teríamos que ter realmente uma segurança metropolitana. Nós temos que ter um projeto metropolitano. Não é mais uma secretaria, certamente. Cada cidade da região vai ter uma secretaria de segurança. E, na verdade, nós passamos a ter 9 secretarias de segurança, quando uma secretaria de segurança da região metropolitana teria que absorver todo esse processo de segurança da região. A meu ver, seria assim que devia ser conduzido a segurança da Baixada para a Baixada Santista. Pior do que isto é que nós somos uma região metropolitana composta por 9 cidades. Nós não temos, talvez há mais de 10 anos, não sei seguramente há quantos anos somos uma região metropolitana. Sim. Desde o governador Mário Covas. E não temos um projeto metropolitano. Como é que nós queremos ter saúde? Como é que nós queremos ter segurança? Nós temos cada dia mais uma secretaria. Nós temos um problema grave na região. Nós temos muita favela na região. Nós temos o Guarujá cheio de favelas, nós temos São Vicente cheio de favelas, nós temos a Praia Grande cheia de favelas. E esses favelados certamente vêm assaltar em Santos, então afetam a cidade de Santos também e afetam todas as cidades. Se não se criar um projeto metropolitano, no sentido de erradicar essas favelas e fazer alguma coisa conjunta, não é cada cidade defender uma cor, ou seja, uma cor partidária, é as cidades no seu todo, no conjunto, como região metropolitana, criarem um projeto de segurança e um projeto de desfavelamento para que nós possamos ter um controle melhor e mais eficaz sobre a população que vive na região. É isso que eu vejo. Ao contrário, senhora Mendes, nós continuaremos tendo sequestros, como aconteceu, infelizmente acabou bem, das filhas do presidente da Câmara de Cubatão. Enfim, outro dia um jovem foi assassinado, um jovem personal trainer no município de Praia Grande. Enfim, essa é uma rotina trágica na região, não é, Rodolfo? Bom dia, obrigado pela presença, Rodolfo. Bom dia, Chico, bom dia, Armênio, bom dia, Paula, bom dia ao telespectador. Bom, Chico, outro dia eu fiz um outro programa de televisão participando com o presidente do sindicato dos policiais aqui da região. Eu agora vendo essa reportagem fico perplexo. Primeiro que naquele dia o presidente do sindicato dizia que os policiais não têm colete, que as armas disparam, que eles adquiriram, disparam sozinhos. Agora eu vejo um anúncio de R$500 mil. Só para o telespectador ter uma ideia, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, no ano passado, custou aos paulistas a importância de 14 bilhões de reais. Foi o custo, e mais 3 bilhões da Secretaria de Administração Penitenciária. Aí o governador acaba com a Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano e cria agora um gabinete de segurança e oferece R$500 mil. Eu só queria lembrar o governador e seus representantes aqui na região, que eu venho dizendo isso há bastante tempo. A nossa região também na área de segurança pública recebe menos de 1% da parcela da segurança pública do Estado, quando por direito deveria receber pelo menos 4%. E isso representado, inclusive, no aumento de efetivo. R$500 mil, me desculpe, não vai resolver absolutamente nada, e de estudos nós já estamos um pouco cheios. Sem dúvida nenhuma. Mas eu gostaria de falar agora um pouco a respeito desse cenário econômico preocupante de crise que o Brasil está vivendo. A inflação alta de 6,7%, segundo o IPCA, do mês de junho dos últimos 12 meses, vem paralisando investimentos de pequenas empresas, enfim, de segmentos produtivos, contribuindo, inclusive, para ampliar o desemprego. Diante desse cenário, Armênio, o senhor como empresário da nossa região, como é que se pode reverter esse cenário de crise que se verifica hoje no Brasil, de crise econômica? Olha, eu acho que esse cenário só pode ser revertido com produção. E mais do que isso, o governo não sugar tanto dinheiro do mercado, né? Porque o volume de impostos que se pagam hoje é muito grande, né? Você tem... o país hoje é o 4º país do mundo em arrecadação de impostos.
perde para a China, para a Índia e para os Estados Unidos. Com uma diferença, os Estados Unidos, que é o terceiro, ele tem 300 milhões de habitantes e o Brasil tem 190 milhões de habitantes. Sim. Portanto, arrecada-se per capita no Brasil mais do que em qualquer país do mundo. Este dinheiro, se ele é arrecadado pelo Estado ou pelo governo federal, revertesse à população através de obras, certamente a gente teria o aquecimento do mercado de trabalho, a gente teria geração de empregos e a gente teria dinheiro circulando no comércio brasileiro. A verdade é que isto não está acontecendo, a gente não vê obras públicas, a gente vê uma arrecadação grande, a gente não vê obras públicas, a gente vê este dinheiro colocado, não sei como, gasto, não sei como. A verdade é que foi anunciado esta semana aí 1 trilhão a despesa do governo federal. Isso representa 3 bilhões por dia nos dias úteis, ou mais de 3 bilhões por dia. É uma monstruosidade. Para onde vai esse dinheiro? Para fazer um estádio, gasta-se 5 vezes. Aliás, constrói-se um estádio e gasta-se 5 vezes o dinheiro de 5 estádios. Há dias eu tive uma pessoa defendendo esse processo e eu mostrei uma maquete que eu tenho lá no meu standard de vendas e falei, sabe quanto está custando este prédio? Um prédio de 200 apartamentos de luxo. Eu falei, está custando 110 milhões de reais, este é o preço da construção. Você pode, e tem lá sustentado a 60 metros de profundidade, tem mais concreto do nível do solo para baixo do que para cima. Você acha que um estádio de futebol pode custar 10 prédios desses? 200 apartamentos de luxo isto é o equivalente a 500 apartamentos populares. Então eles gastam num estádio o equivalente a 5.000 apartamentos populares, erradicam a favela. Certamente isto é que vai mal. Este dinheiro enxugado do mercado, porque ele é gasto sim, o Brasil gasta 1 trilhão por ano, sim. Esse dinheiro é gasto. Só que ele não é colocado no mercado em geração de empregos, ele não é colocado no mercado em compras, enfim, no comércio na rua. Então, esse enxugamento de dinheiro do mercado é que gera esta crise e certamente é o policiamento disso, é a fiscalização a esse dinheiro que certamente voltará a trazer o país a um estado de equilíbrio. Né? Rodolfo Amaral. Eu queria aproveitar, embalo, nessa tua pergunta, Chico, questionar o Armênio mais pontualmente uma atividade que ele exerce aí com preponderância, que é a área da construção civil. Nós tivemos a questão de 5, 6 anos, uma parte do segmento da construção civil que se capitalizou em bolsa de valores a custo zero, correu, comprou terrenos em várias partes do país, lançou imóveis. Eu me recordo de já ter feito naquela época o programa de TV com o senhor anunciando que isso traria determinados problemas para o próprio mercado, a própria valorização exagerada dos imóveis. Esse cenário hoje está presente. Mas, de um outro lado, a gente vê que as fontes de financiamento, quer dizer, a torneira está secando. Eu pergunto, qual é, na sua opinião, aí, que atua todo dia nesse mercado, qual é o futuro da construção civil a curto e a médio prazo? Olha, eu acho que o futuro da construção civil, ou aliás, o futuro dos construtores, né, daqueles que atuaram de forma exagerada, indo buscar dinheiro na Bolsa de Valores, vai ser talvez o futuro do equatista, que apareceu agora aí, o fim disso aí. O homem que foi buscar 16 bilhões na Bolsa e criou uma euforia tão grande como o maior empresário do país. No fundo, na verdade, ele não era o maior empresário. Ele era o maior enganador. Ele foi à Bolsa, foi buscar dinheiro e foi buscar dinheiro na Bolsa, foi buscar dinheiro no BNDES, foi buscar dinheiro no Itaú. Você veja que as ações do Bradesco caíram 4%, as do Itaú 5%. As do BTG 7%, quer dizer, o homem mexeu com toda a economia, quase com toda a economia do país, por ter crédito demais. Então, há dias eu estava conversando com a diretoria do Bradesco e perguntava, porque eu faço essa conta como construtor e esta conta não fecha, né?
Da forma como eles procedem, como eles trabalham, essa conta para mim não fecha. E um diretor do Bradesco, cito até o banco, me diz isso, diz assim, essa conta não fecha mesmo. E por que? Eu perguntei, por que vocês financiam essas empresas? Nós não financiamos, nós financiamos o mutuário. A gente arruma financiamento para eles quando eles têm 20, 30, 40, 50% vendido, e o volume de dinheiro que injetamos na empresa é pontual, porque hoje você abre uma empresa para cada prédio, não é? Aquele prédio fica hipotecado ao banco e nós vamos financiar no final o mutuário. Não é a empresa que nos paga, é o mutuário que vai nos pagar. Então o fim dessas empresas é triste, porque tem empresas aí com 20, 30 mil apartamentos vendidos, não sabe sequer quanto vai custar este apartamento, porque o custo da mão de obra subiu muito e o valor de venda está fixado. Eu não sei, mas eu acho que nós vamos ter aí uma quebra, não uma quebra de algumas empresas que apostaram demais e certamente inflacionaram, sim, o imóvel no Brasil. Certamente inflacionaram. Não quero dizer com isto que o imóvel vai cair de valor, não vai. Porque eles levaram o terreno para um patamar insustentável, eles levaram o custo da mão de obra para um patamar insustentável, tá? Que hoje não retorna. Né? O sujeito acostumou a ganhar mais, não retorna, mas certamente nós vamos ter, talvez, uma crise. E às vezes eu pergunto, claro que nós temos um déficit habitacional muito grande, mas eu me pergunto, será que o mercado absorve tudo aquilo que está sendo construído? Sim. Se você está construindo com recursos próprios, certamente você não vai enfrentar risco lá na frente. Eu sou muito cuidadoso nesse aspecto e não tenho problemas. Mas aquele que pegou o dinheiro da Bolsa, certamente não vai remunerar o capital do investidor da Bolsa e, sei lá, não é remunerar só, é devolver aquilo que realmente foi investido. Eu ponho algumas dúvidas com relação a isso. Mas o cenário preocupante. Você vai fazer a pergunta, Rodolfo? Não esquece, não, você vai fazer a pergunta no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida no Jornal em Foque. Santos é uma cidade linda para morar e ótima para investir. Por isso, aproveite os lançamentos do Grupo Mendes. Ville de France, na Aparecida. Vista livre para o mar e para a sua felicidade. 2 e 4 suítes. Lazer completo. Terrazas Residence, na Ponta da Praia. O projeto perfeito no bairro ideal. 2 e 3 suítes e um lazer surpreendente. Lançamentos Grupo Mendes. Sua melhor escolha para morar e investir. Hoje, o mercado de trabalho exige cada vez mais qualificação. Faça a pós-graduação na Universidade Santa Cecília. Especialização, MBA, aperfeiçoamento e extensão em diversas áreas. Cursos inéditos, presenciais e à distância, reconhecidos pelo MEC e com professores altamente capacitados. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 meses. Pós-graduação Universidade Santa Cecília, levando você ao sucesso profissional. O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News, gostoso de ler e bom de negócios. Viva mais saudável com as dicas de saúde da Santa Cecília TV. Acompanhe durante a programação. Visão médica com o Dr. Eduardo Paulino. E agora é com você, com o Dr. Rubens Amaral. Dicas de saúde Santa Cecília TV. Sua vida mais saudável.
8 horas e 29 minutos e nós estamos de volta com o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo, nesta terça-feira, dia 16 de julho. E hoje nós estamos recebendo, com muito prazer, o empresário Armênio Mendes e o colega jornalista e consultor econômico Rodolfo Amaral, que ia continuar fazendo uma pergunta sobre construção civil no bloco anterior. Então, Rodolfo, por favor. Eu ia aproveitar o embalo, porque o Armênio sempre tradicionalmente, ele é um empresário da construção civil que utiliza muito recursos próprios nos seus investimentos. Mas quando o mercado está aquecido, os custos também ficam aquecidos. Em que pese ter vários lançamentos do Armênio hoje em Santos, há uma expectativa muito grande com relação ao lançamento do empreendimento da Ponta da Praia, lá onde estavam os clubes lá, o antigo Regatas, o Vasco e o Saldanha. Há viabilidade nesse momento para aquele lançamento? Qual é a programação da sua empresa para aquele lançamento esperado na Ponta da Praia? Olha, Rodolfo, ontem tive uma reunião à tarde, a gente estava falando de reunião aqui, tive uma reunião à tarde para definir a vida da empresa dos próximos 10 anos. Eu acho que você tem que planejar a vida da empresa como tem que se planejar a vida de uma cidade, a vida de um país, a vida de um Estado. Ontem nós fizemos uma reunião, certamente vamos fazer um folder com o planejamento dos próximos 10 anos. E eu acredito que sim, que há espaço para fazer esse lançamento. O projeto está pronto, lá da Ponta da Praia já está pronto. Ele conta com 1.100 e tantos apartamentos e uma área de comercial para atender aquela região da Ponta da Praia. Aliás, eu ouvia da empresa que vai fazer, que cuida agora da nossa conta de publicidade, eles diziam isso aqui e nós vamos transformar a Ponta da Praia numa Miami. Realmente é um projeto muito bonito. Eu acho que as empresas que tiverem cuidado e que não ficarem aí subcarregadas com custo financeiro, porque a construção civil não permite hoje que você use recursos do banco. Primeiro, qual tem sido o sucesso da nossa empresa? É a rapidez com que nós construímos um prédio. Se o prédio, hoje a construção civil não dá 40% de resultado, e se não dá 40% de resultado, se você ficar 2 anos construindo um prédio, o custo financeiro fica na ordem dos 40%, você só trabalha para o banco e certamente a empresa fica sem nada, porque é o custo financeiro, né? Você paga 1% ao mês, são 12% ao ano, cumulativo mais a correção, atinge os 20%. Então não há hipótese de fazer isso. Não há hipótese de se trabalhar com dinheiro de banco hoje na construção civil. Aliás, é tão assim que a própria diretoria do banco dizia para mim a semana passada que na última reunião que o Bradesco fez, definiram, hoje eles financiam 80% da construção, mas a empresa tem que ter o terreno pago e aportar 20%, que significa financiar 50%, pelo risco que eles veem na construção civil hoje. Então, eu acho que os empreendedores que tiverem cuidado e que não usarem muito capital do banco, esses certamente têm viabilidade e vão seguir em frente sem problemas. Aqueles que abusarem, que entenderem que o mercado vai absorvendo a cada dia mais custos, vai-lhes acontecer o que aconteceu aos empresários portugueses e aos próprios empresários americanos, que com essa onda de aumenta todo dia, chega um momento em que o povo não pode suportar mais esse aumento e aí não há o que cubra a despesa. A propósito, Armênio, o que há de fato e o que há de especulação com relação àquele empreendimento que o senhor constrói ali em frente ao Praia Mar, com relação àquela passarela? O projeto previa, de fato, a passarela, ela vai sair? O projeto foi vendido como tendo passarela? Não, porque há uma especulação, a imprensa fala sobre isso, mas até hoje eu não ouvi especificamente o empresário Armênio Mendes falando sobre o fato. Bem, não vendi nada ainda, né? Porque já saiu até alguns comentários dizer, olha, se você comprou com a passarela, pede uma indenização. Não foi posto à venda sequer. Mas a mentira é tão grande e a preocupação com o sucesso da minha empresa é tão grande que as pessoas já chamam as pessoas que negociaram, que compraram, a pedir uma indenização e sequer foi posto à venda até hoje. Está lá intacto, sem vender. O que nós fizemos é o que nós temos feito há mais de 20 anos. Eu acho que os projetos mais importantes da cidade
Quem construiu foi a Miramar. Você pode citar os projetos importantes. Nós estamos agora a terminar, e cada um, quando fizemos o Jardim da Grécia foi diferente de todos, e quando fizemos o Prime Plaza, agora o Ville de France, tenho certeza que vai ser mais um marco para a cidade. Então a gente vai lá fora buscar coisas que são novidade lá fora e tenta trazer para a cidade de Santos para mantê-la atualizada. O que aconteceu com esta passarela? Um dia, com o então prefeito Papa, eu discuti esse projeto e mostrei para ele que eu tinha a intenção de propor à Câmara que aprovasse uma lei, primeiro aprovar uma lei, para depois aprovar aquela passarela. Isso é exemplo do que existe nos Estados Unidos, que existe na Europa, que existe em todos os países avançados. Nós tivemos agora em Chicago, esteve a tribuna, esteve o prefeito, e nós fotografámos a própria tribuna, fez uma série de reportagens mostrando as passarelas todas que existem. Hoje, o mundo está povoado demais para você deixar as pessoas circularem na rua. Se puder tirá-las e colocá-las em passarela, é muito melhor, né? Para não atrapalharem até o trânsito, né? Principalmente a nossa cidade, que em termos viários, nada foi feito há 50 anos para cá. E até por uma questão de segurança. Até por uma questão de segurança. Nós temos ali 500 salas de escritórios. Para mim é muito melhor, como empresário, que os escritórios sejam ocupados e que as pessoas atravessem a rua, entrem no shopping, circulem no shopping, porque eles circulando acabam passando na frente da vitrine e acabam comprando, do que passar por uma passarela e na praça da alimentação e voltar e sequer circular no shopping. Eu estou trabalhando contra mim, mas a favor da cidade. Mas as pessoas, na tua proposta, elas veem que você está fazendo aquilo para atender o teu interesse e não o interesse da cidade. Foi assim com o centro de convenções, que até hoje me dá prejuízo, mas está aí atendendo os interesses da cidade. Verdade. E foi assim com todos os empreendimentos. As pessoas que não são capazes, elas certamente vivem criticando os que fazem. Em São Vicente, inclusive no shopping de São Vicente, existe uma passarela. É isso. No município vizinho. Então não tem nada vendido, não tem nenhum problema. Não... Agora, continuo propondo porque eu acho que é útil e é necessário aquela passarela. Continuo propondo. E certamente vai ser aprovada. Está na Câmara, né? Está na Câmara. Certamente as autoridades vão analisar isso como interesse para a cidade e da cidade, principalmente depois que estivemos em Chicago uma semana. Fomos recebidos pelo prefeito de Chicago, pelo embaixador do Brasil que estava lá, e fomos ver que é uma cidade que ela está verticalizada, mas é a cidade mais organizada do mundo, porque debaixo de cada avenida onde circulam os carros tem uma avenida de serviços que atende os prédios. Você não vê um caminhão de lixo em cima, você não vê um ônibus em cima, porque o ônibus circula embaixo, o metrô circula embaixo, em cima só circula o carro de passeio e as pessoas andando a pé. A propósito, Armênio, e passarelas por cima para tirar o público da rua. No ano passado, o segmento de shoppings apresentou em todo o Brasil um faturamento de 119 bilhões de reais, que representou quase que 20% das vendas a varejo no país. No total, quase de 500 shoppings em todo o Brasil. Pergunta, aqui na região da Baixada Santista nós temos uma nova proposta de shopping agora em Cubatão. O empresário Armênio Mendes pensa em outros shoppings aí para o litoral sul, para o litoral norte? Qual é a visão que o senhor tem? Nesse planejamento de 10 anos, né? De 10 anos, aí tem mais algum shopping? Olha, certamente eu penso, mas como eu conheço bem essa atividade de shopping, eu tenho cuidado e às vezes quando a gente fala em shopping numa cidade pequena de 100 mil habitantes, a gente tem que se preocupar. Por quê? Um shopping é uma pequena cidade. É uma pequena cidade. O custo que eu tenho dentro do shopping Praia Mar, em termos de condomínio, para manter segurança, para manter limpeza, para comprar energia em alta tensão, transformar em baixa tensão e atender o lojista, para comprar 100 ou 200 linhas de telefone e transformar aquilo em 400 linhas internamente, tudo isso é feito pelo empresário e o prédio e o edifício tem que estar preparado para isso.
Então, se eu tiver inadimplência, não, se eu tiver 30% do shopping desocupado, os 70% ocupados não pagam a despesa que eu tenho, porque é uma cidade, né? Então, você tem que ter muito cuidado quando você pensa num planejamento de um shopping para uma cidade. Esse shopping tem que ser lucrado. Se ele não for lucrado, o tamanho do prejuízo que o empreendedor vai arcar é muito grande, 40% do shopping desocupado absorve tudo aquilo porque você tem que bancar. Você não pode deixar de comprar energia elétrica, você não pode comprar... quer dizer, você tem que ter o mercado todos aquecido. Todos os serviços que o shopping você oferece. Tem que ter o mercado aquecido para poder sustentar o shopping. É assim. Mas penso sim, eu acho que o Cubatão vai comportar o shopping que está sendo planejado, eu conheço até o projeto, né? E eu acho que vai comportar. Eu acho que a Praia Grande no futuro vai comportar. O Guarujá não vejo uma cidade que tenha esta condição ainda, porque é uma cidade que ela tem muita favela, e tem uma população boa e com poder aquisitivo, mas de final de semana isso não sustenta. O shopping precisa ter gente todo dia. O lojista tem que pagar a conta todo dia. Você tem que manter segurança todo dia, tem que manter a limpeza, tem que manter ele iluminado. É complicado isso. Mas veja sim, eu acho que o futuro do país ou do mundo é compra em shopping, não tem dúvida. Porque oferece conforto, oferece segurança. Você sabe, quando eu construí o Praia Mar, as pessoas diziam assim para mim: como é que você vai viabilizar um shopping naquela localização no VNH? Você vai ter que mudar o hábito das pessoas, porque ali não é um local comercial, as pessoas não estão habituadas a ir para o Imbaré fazer compras. E eu dizia: certamente vou fazer isso com facilidade. O tamanho do shopping que eu vou trazer para lá é tão grande que vai ter tudo e vai ser o único lugar em Santos onde você encontra tudo. Desde o supermercado, ao material de construção, a cinema, a lazeira, a praça de alimentação, enfim, tudo. Há um momento em que a pessoa diz assim: eu quero ir num lugar onde tenha o quê? Não tem nem que lembrar, ela vai lá e acaba encontrando tudo aquilo que ela espera ou precisa comprar. Então, esse é o... E shopping, para ter sucesso, tem que ter essa dimensão. E essa dimensão, numa cidade pequena de 100 mil habitantes, não dá para colocar. Senhor Mendes, eu queria, Rodolfo, só aproveitar para lhe colocar uma questão a respeito daquilo que nós tratamos anteriormente, que são as despesas do governo. 1 trilhão de despesas do governo, superando a inflação pela primeira vez, passando inclusive da inflação em relação ao mesmo período no ano passado. Uma despesa de 1 trilhão, 39 ministérios, 22 mil cargos de confiança. Essa é a realidade do país, do governo, enfim. Pergunto ao senhor, diante desse quadro, diante desse cenário, quer dizer, em que medida se pode fazer uma reforma tributária, uma reforma previdenciária, ou seja, as reformas que o país precisa, sobretudo uma reforma do Estado. O Estado brasileiro precisa ser reformado. Né? De que maneira fazer isso? Aproveitar, por exemplo, a eleição geral do ano que vem, para se aprofundar essa discussão? Olha, eu estou muito preocupado com relação a isso, sabe por quê? Porque à medida que você vai aumentando a despesa do Estado, certamente você precisa aumentar a receita para fazer face a essa despesa. Então, quando você fala numa reforma tributária, esta reforma tributária é certamente para baixar a carga tributária em cima do produtor. Sim, evidente. Do produtor, que é aquele que produz essa receita. E que gera empregos, enfim. Mas como baixar se já arrumaram uma despesa e precisam deste volume de arrecadação para poder fazer face à despesa que eles já criaram? Então, eu não sei, eu acho que a primeira coisa é você criar uma lei onde você tem que ficar 20 anos ou 10 anos sem aumentar um cargo público, primeiro. E à medida que as pessoas forem se reformando, você vai baixando isso aí, vai remanejando as pessoas internamente, até chegar a uma equação que possa ser atendida, que possa chegar a um momento que a despesa possa aceitar realmente esta É um Estado inchado. É um Estado inchado. É por isso que precisa de uma reforma. Você vai cortar como? Primeiro tem que aumentar a produção para aumentar a arrecadação. Para você aumentar a produção, você precisa aumentar o consumo, não é? Sim. Ou então aumentar a exportação.
Hoje o mundo todo está exportador, está todo mundo em busca de mercado, né? O mundo está desvalorizando moeda até para entrar no mercado, para roubar o mercado do outro. Então é uma condição meio complicada. Eu acho que nós tínhamos uma lei aí fantástica no país, que é a Lei da Responsabilidade Fiscal. Ela está em vigor? Não está em vigor? Certamente não. Será que os políticos estão respeitando isto? Onde está a nossa justiça, não é a justiça que vê isso, sei lá, qual é o órgão que é responsável por examinar essas questões. Então tem que haver realmente uma preocupação com relação a essa redução de despesas para poder se fazer essa reforma fiscal. Rodolfo, terminou o governo com 25 ministérios. 25 ministérios. O país andava, funcionava, enfim. Hoje tem 39 ministérios. Chico, acrescentaram 14 ministérios de uma gestão para outra. A título de informação, o governo Lula, isso em âmbito federal, começou o governo com uma folha de pagamento de 52 bilhões. O ano passado, essa folha de pagamento já estava em 198 bilhões. Então, 4 vezes mais, 3 vezes mais. Meu Deus. Eu queria aproveitar esse ensejo aí, Chico, porque na semana passada nós tivemos aqui o presidente da Associação Comercial e eu fiz a ele uma pergunta que eu gostaria de fazer também ao Armênio. Neste momento está sendo produzido na Baixada Santista, por intermédio da agência metropolitana de desenvolvimento, o que eles chamam de um plano estratégico de desenvolvimento para a Baixada Santista. O senhor, sem sombra de dúvidas, é um dos maiores empreendedores de toda a nossa região, aí, pelo menos nos últimos 30 ou 40 anos. O senhor foi ouvido para esse plano estratégico? Já foi ouvido? Tem sugestões a dar? Quer dizer, o que o senhor acha desse plano? Senhora Mendes, você vai responder no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Viver em Santos é uma ótima oportunidade. Investir é melhor ainda. Por isso, aproveite os empreendimentos prontos Grupo Mendes. Stella Magna, na Ponta da Praia. 3 suítes ou 3 dormitórios com uma suíte. Com lazer completo. Prime Plaza Residence. 4 suítes. Lazer e sofisticação únicos no Gonzaga. Vistamar Premium Offices. O empreendimento corporativo do futuro para você fazer sucesso agora. Grupo Mendes. Seu melhor investimento está aqui. A Unisanta, mais uma vez, entre as melhores universidades do país. 10 cursos receberam a premiação do Guia do Estudante 2012. Os cursos de Direito, Fisioterapia e Pedagogia receberam 4 estrelas. Uma grande vitória pelo esforço de funcionários, professores, alunos e diretores. Mais 7 cursos receberam conceito de 3 estrelas, além dos demais cursos com excelentes avaliações do MEC. Confira a relação completa no site www.unisanta.br. Unisanta, seu passaporte para o mercado de trabalho. Você procura informação com credibilidade? Aos finais de semana você fica bem informado ao ler o jornal BOC News, semanário distribuído em residências, estabelecimentos e shoppings de Santos. E nas bancas de todo o litoral, pelo valor de apenas uma moeda. Além disso, durante a semana, você pode acompanhar as principais notícias da região no site bocnews.com e nas redes sociais, como o Facebook. Agora você fica sempre bem informado. Jornal BOC News. Gostoso de ler e bom de negócios. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. 8 horas e 48 minutos desta terça-feira, dia 16 de julho. Este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo. E hoje nós estamos recebendo com muito prazer o empresário Armênio Mendes e o colega jornalista e consultor econômico Rodolfo Amaral, que no bloco anterior formulou uma pergunta que eu gostaria que o senhor respondesse agora, senhor Armênio, a respeito de planejamento estratégico para a nossa região, lançado recentemente pela AGEM, Agência Metropolitana. E o Rodolfo perguntava se o senhor, como empresário atuante na região, foi consultado a respeito desse plano.
Não, eu nem conhecia realmente, nem conheço esse plano. Aliás, nunca ouvi falar, Rodolfo, né? Você é a primeira pessoa que me dá essa notícia, né? Está fresquinha, né? Mas eu acho que nós não temos que ter um planejamento estratégico, nós temos que ter um projeto da região. Primeiro um projeto da região e depois, então, definir prioridades e pôr isso em prática. Com o apoio de todas as cores partidárias, enfim, com o apoio de todos. Agora, plano estratégico, eu não vejo que alguém, que o Estado ou que alguém, isoladamente, possa fazer um plano estratégico para a região. Primeiro que o governador, por si, sozinho, não pode fazer isso. Ele tem que consultar os prefeitos da região para desenvolver para criar esse plano. E segundo, porque sem um projeto você não consegue planejar nada. Esse planejamento só pode ser estratégico, só vejo ele acontecer se antes desse planejamento você tiver um projeto. Mas não temos o projeto e temos um planejamento? Não existe isso. Eu não posso planejar a construção de um prédio sem antes ter um projeto desse prédio. Um projeto arquitetônico, um projeto hidráulico, um projeto elétrico, um projeto estrutural. Aí depois eu vou fazer um planejamento para a execução disso aí. Como é que eu posso planejar a execução de alguma coisa se eu não tenho um projeto para a região? Esta é uma pergunta que fica, né? Eu acho que o político, muitas vezes, ele vem apenas para agradar a população e aquela que certamente nunca executou uma obra, né? E não tem nem obrigação de ter esse conhecimento, e vem com certas frases já preparadas e feitas para enganar essa população. Não há planejamento estratégico sem antes ter um projeto. Aí, em cima do projeto se planeja. Como empresário também do segmento de turismo, qual é a sua real expectativa dos efeitos da Copa do Mundo de 2014 aqui na nossa região? Porque assim como houve uma expectativa tão forte em relação ao pré-sal e parece que agora ela já esvazia, quer dizer, transferiu-se agora para a expectativa em torno da Copa. Tudo vai acontecer em função da Copa. É essa também a esperança do segmento? Eu acho que a Copa, de certa forma, ela vai beneficiar a nossa região, sim. A gente está esperando até trazer para cá uma seleção, mas não é a seleção que vai trazer grande resultado para a cidade. Eu acho que são jogos que vão acontecer em São Paulo. Certamente a população que vem a São Paulo vai querer conhecer o litoral e vai, de certa forma, trazer benefício a todas as cidades do Brasil. Se você me perguntar se é o momento de se fazer uma Copa no Brasil, talvez eu diria que não, em virtude do custo desta Copa e das dificuldades que a gente enfrenta no Brasil ainda e da pobreza que temos aqui ainda, que talvez esse dinheiro aplicado para sanear aí a pobreza, mas de uma forma planejada e com um projeto bem feito, talvez fosse mais bem aplicado isso. Mas não deixa de ser importante para o Brasil, que projeta o Brasil no mundo, né? Eu acho que é a forma. Eu estou preocupado principalmente com a infraestrutura do Brasil. Nós não temos aeroportos, nós não temos a questão viária de São Paulo, não sei se suporta isso. Acessos aos estádios. Outro dia eu fiquei 6 horas dentro de um táxi em São Paulo para andar lá 10 quilômetros. Tá? Chegou uma hora que eu saí do táxi e fui a pé, fiz o resto do trajeto a pé, que não consegui andar. Então, quando nós tivemos aí essa massa toda que vai vir do mundo para assistir a Copa do Mundo aqui, ou a gente cria uma imagem totalmente negativa do Brasil para o mundo, manda uma imagem totalmente negativa para o mundo, ou a gente, sei lá, em termos de segurança, em termos de questão viária, em termos de infraestrutura, como é que esses aeroportos nossos vão suportar esse volume todo de passageiros que vão chegar aqui? Outro dia, eu estava vindo da Bahia, fiquei meia hora em São Paulo, rodando para poder pousar o avião, e não tem Copa do Mundo ainda. Como é que nós vamos fazer com isso? Não sei. Há um aspecto importante, senhor Hernando, que é o seguinte: o que vai se fazer depois, por exemplo, com os estádios? Um estádio como o Mané Garrincha em Brasília. Brasília nem times de futebol de primeira divisão tem. Acho que estão na segunda ou terceira divisão. Levar jogos do Rio de Janeiro para Brasília, levar jogos de São Paulo para Brasília, o que será feito no estádio Mané Garrincha após a Copa do Mundo? Ele que custou uma fortuna. O senhor Armênio fez referência no início do programa. Quer dizer, eu vou te dizer o que você vai fazer com todos esses campos, Armênio? Eu vou te dizer o que é que vai acontecer. Portugal fez
construiu 12 estádios num país tão pequeno do tamanho do estado de São Paulo. E outro dia eu estava em Portugal de passeio, fui convidado estou citando aqui, convidado pelo presidente da Câmara de Leiria, onde foi construído um estádio com capacidade para 35 mil pessoas, me convidou lá para eu demolir o estádio e fazer um shopping no centro da cidade. Porque o estádio tem capacidade para 35 mil pessoas, só teve 35 mil pessoas o dia da inauguração, de lá para diante nunca teve mais de 3 mil pessoas nas partidas de futebol que ali aconteceram. E ele estava me dizendo o seguinte, ou transfiro isto aí para a iniciativa privada, para dar um outro destino, ou entrego ao governo central, eles que venham tomar conta e pagar a conta, porque eu não suporto sustentar um campo de futebol ocioso desse jeito. O Brasil é diferente, nós temos aqui muito time de futebol em todos, mas você falou bem, em Brasília não tem, só tem pouco. Só se for o time do Congresso Nacional, do Senado contra a Câmara Federal, eles adoram andar de avião mesmo, para cima e para baixo, para ver jogo de futebol. Só se for isso, montar casados e solteiros lá no Congresso Nacional, viu, Rodolfo? Eu queria também saber do Armindo o seguinte, na visão dele, o litoral sul hoje comportaria a construção de um hotel de porte? Olha, Rodolfo, eu investi há 10 anos atrás um dinheiro muito alto na construção do Mendes Convention Center. Eu estou pagando a conta até hoje, porque até hoje, eu pago hoje 46 mil reais por mês de IPTU. Isso é quanto me custa 1.500 reais por dia, eu pago de IPTU. Não é? E eu tenho uma despesa enorme lá e até hoje não equilibrei a conta. Eu perco, na média, 100 mil reais por mês para sustentar aquilo lá para a cidade. Tá? Por que aconteceu isso? Porque nasceu um centro de convenções numa região que não tinha hotéis. Alguns eventos nós trouxemos para cá, mas esse evento veio uma vez e não retornou. Por quê? Porque você não tem 4 salões em São Paulo com capacidade para 4.300 pessoas em auditório, mas nós temos um em Santos. Não é? Mas a gente tem um evento de 5 mil pessoas, a gente ocupa os hotéis do Guarujá, de São Vicente, da Praia Grande, de Santos, e às vezes o cara vai para São Bernardo e fica lá para participar do evento aqui. Então, o segundo você não consegue vender mais porque as pessoas cansam, né, pela distância. Então, acho que agora, segundo os anúncios aí da tribuna, a gente tem 10 ou 12 hotéis aí em construção na região, na cidade. Eu acho que isto vai dar condição ao centro de convenções de passar a ter uma vida diferente, né? Talvez acabar com o déficit que eu tenho enfrentado até agora e trazer, trazer turismo de negócios para a região, que certamente vão beneficiar toda a região. Mas o litoral sul não comporta, não, tá? Aqui eu acho que na nossa região comporta. Embora nós tenhamos aí essas dificuldades trazidas pelo pré-sal agora, porque para mim são dificuldades, não são facilidades. Anunciou-se tanta coisa, fez tanto em função do próprio pré-sal, e a gente não vê que ele tenha uma arrancada grande. Mas a gente vê que o porto está se triplicando e certamente a indústria nacional está aquecida, está trabalhando e certamente a exportação e importação vai passar por Santos e pelo menos isto é real, já está acontecendo, né? E se tivermos esse turismo de negócios aqui com a vinda desses 10 hotéis, nesta região, perto do centro de convenções, estou me referindo a Santos, não ao litoral, porque o litoral em si não comporta isso, não. Mas além de uma rede hoteleira maior, mais ampliada, também precisamos de outros investimentos, como, por exemplo, o Aeroporto Civil de Guarujá, outra obra que está aí há tantos e tantos anos e não se consegue chegar a um denominador comum, o sistema de acessos ao Porto de Santos, na entrada da cidade, enfim, transporte, que é o fator de integração de toda uma região metropolitana. Sem isso, será muito difícil. Senhor Armênio, poderíamos conversar muito mais, temos muito mais a dizer, mas infelizmente somos limitados pelo tempo. Eu queria agradecer muito a sua presença aqui no nosso programa. Eu é que agradeço. E você veja só, mais um segundinho. Veja
que o projeto regional é fundamental. Não podemos estar discutindo hoje qual é a cidade que vai ser contemplada com o aeroporto, que você bem falou. É isso mesmo. Muito obrigado aí, Pedro. Muito bem. Agradecer também a presença do nosso comentarista, o jornalista Rodolfo Amaral, agradecer a Paula, a toda a equipe e agradecer especialmente a você, telespectador, pela atenção, pela audiência e pelo carinho. Amanhã nós estaremos de volta em mais uma edição do Jornal em Foque a partir das 8 horas da manhã. Muito obrigado e até amanhã. Jornal em Foque. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.